Louvado seja Deus. Amém, igreja? Pai do Senhor. Vamos orar ao Senhor, então. Pai, no nome do Senhor Jesus, que nessa noite nós nos reunimos aqui nessa casa de oração, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face, buscamos o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Pai, os pecados dessa igreja. Nos perdoa, nos limpa a nossa mente, o nosso coração, santifica-nos para Ti mesmo, para que o Senhor venha trabalhar em nós, para que o Teu Espírito esteja à vontade para trabalhar nas nossas vidas, que o Senhor alcance, meu Pai, as pessoas que estão aqui, as que não puderam vir, as pessoas que vão assistir de casa, em nome de Jesus, que cada um possa receber a Tua palavra, aprender da Tua palavra, e nós venhamos viver, sentir esta palavra fluindo dentro de nós e através de nós. Nós te agradecemos, pedimos a bênção, a saúde, a força, o vigor, Senhor, aqui no nosso meio, e o discernimento do Teu Espírito, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, que venha o temor do Senhor sobre nós, e nos faça viver e crer nessa palavra, tira toda a incredulidade do nosso meio, do nosso coração, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus, Jesus merece toda a honra e toda a glória, amém, louvado seja o Senhor. Então vamos dar uma recapitulada aqui. E vamos voltar para esse estudo. Esse estudo, irmão, não sei se vocês têm visto que fala muito com a gente, fala muito da igreja. Hoje um pastor perguntou para mim se eu estava lendo a Bíblia, aonde eu estava lendo a Bíblia. Falei que eu estava, nos meus devocionais eu tenho lido Atos dos Apóstolos. E semelhante ao que nós estamos vendo aqui, Atos dos Apóstolos fala muito da igreja, de como a igreja é, de como a igreja ela caminha, de como ela iniciou. Então, nós estamos aqui falando das cartas, e as cartas do Apocalipse, elas tratam exatamente da igreja, do que a igreja deve fazer, do que a igreja deixou de fazer, e é isso que nós estamos tratando. Por isso aqui é um assunto que era para ser muito ouvido, era para ser bem tratado, e bem repetido na igreja, porque isso aqui é para a igreja. Amém? Eu vou dar uma recapitulada aqui rápida. Na aula passada, que nós falamos do primeiro grupo. Quem lembra do primeiro grupo? Primeiro grupo, eu vou ler de novo. Eu falei aqui, o primeiro grupo, vou colocar em preto, o grupo do esfriamento. Vou fazer diferente aqui agora. Esfriamento. Grupo do esfriamento. Quem está no grupo do esfriamento? Éfeso. A igreja de Sardes. E a terceira igreja, a igreja de Laodiceia. Todo mundo sabe onde é que ficam essas igrejas, né, geograficamente, né? Na Ásia e na atual Turquia. Essas igrejas todas ficam na atual Turquia. Então nós falamos do primeiro grupo, que é o grupo do esfriamento. Nós vamos entrar hoje no segundo grupo. Vou pôr mais tinta nessas canetas. Vamos tratar hoje do segundo grupo, que é o grupo do mundanismo. O grupo do mundanismo, que tem duas igrejas. Que depois, se der tempo, nós vamos entrar no terceiro grupo. Então, vou dar uma recapitulada rápida aqui. No primeiro grupo, que é o grupo do esfriamento, falando aqui da igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, verso 1 em diante. Jesus vai tratar da igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, Jesus está dando aí a carência do primeiro amor. Essas igrejas,
do esfriamento, todas elas têm uma característica que nós vamos ver. A característica de todas é que elas têm um problema com doutrina. Éfeso tinha um problema com ensino, pastora. Éfeso tinha um problema com ensino. Ela era uma igreja, que nós vamos ler aqui, que nós lemos aqui, ó. Eles trabalham, eles têm obras, mas tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas. Éfeso era uma igreja fria e uma igreja que faltava o amor. Vou colocar aqui. Falta amor. Exatamente. É por isso que a igreja tem que ser tem que ser completa. Falta amor, mas ela é uma igreja que tem ensino. Ela tem ensino. Jesus está falando que ela aborrece as obras dos nicolaítas. E eu acho que eu não expliquei tudo o que é a questão dos nicolaítas, né? Nós vamos aprender o que são os nicolaítas. Eu acho que nós não abrimos, mas nós vamos abrir agora aonde está falando os nicolaítas. E nós vamos ver que está lá em Atos dos Apóstolos. Quer que você abra lá em Atos. Onde é que está aqui os nicolaítas? Atos. Nicolaítas vem, é um estudo, possivelmente que os nicolaítas, Atos 7, Atos 6, verso 5. Abre em Atos 6, anota já essa referência, nicolaítas aí. Atos 6. Da onde vem esse termo nicolaítas? Quem são os nicolaítas e por que Jesus cita 2 vezes isso aqui no livro, nas cartas? Capítulo 6, verso 5 diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro e Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então sublinha na sua Bíblia aí, esse nome Nicolau, prosélito de Antioquia. Sublinha esse nome. Por quê? Porque este Nicolau foi escolhido como um dos 7 diáconos que foi escolhido por Pedro e os outros apóstolos, de Atos dos Apóstolos, quando ali o trabalho tinha ficado muito, que eles estavam deixando de pregar a palavra, de ensinar a palavra para servir as mulheres, servir as viúvas ali. Eles instituíram 7 diáconos. Dentre os 7 diáconos, um é um Estevão, que aqui é falado, Estevão era um diácono instituído. É o primeiro diácono citado na Bíblia. Se você não sabia, pode colocar aí, primeiro diácono, Estevão, o primeiro diácono escrito aí na Bíblia. Onde começa a falar do diaconato, é nesse capítulo, nesse versículo aqui, que vai falar do diaconato na Bíblia. E aqui também fala o porquê que eles levantaram os diáconos. Então, quando nós formos ministrar na palavra, na Bíblia, porquê da função do diácono, aqui está, porque eles foram eleitos diáconos. Um deles era Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, eles dão a ênfase aqui no nome de Estevão. Estevão foi o único que eles falaram, que ele falava aqui, ó, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Foi também mártir, por ser esse homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele foi mártir, ele foi morto. Logo no início, depois da ascensão de Jesus, ele foi martirizado. Então, você sublinhou Nicolau prosélito, né? Vamos primeiro tratar do que é prosélito. Coloque aí, significado, do lado de prosélito, o que é significado? O significado de prosélito. Prosélito é um estrangeiro, uma pessoa estrangeira que aderiu
o judaísmo, ali o judaísmo, morava em Israel. Então você pode colocar aí, prosélito significa estrangeiro que aderiu ao judaísmo. Você vai ver mais vezes esse nome prosélito na Bíblia. Esses prosélitos são as pessoas que eram estrangeiros e assumiam o judaísmo para eles e moravam ali em Jerusalém. E este Nicolau era um deles, porque ele é grego. E Nicolau, um desses 7 diáconos, aconteceu um problema com ele. O que já começa aqui com a aplicação própria para a igreja. Ele era um diácono, foi separado um diácono, um obreiro. Só que sabe o que aconteceu com ele? Esfriou da fé de tal maneira que ele começou a pregar uma heresia. Você pode colocar aí Nicolau, pregador de heresia. Você só vai entender o nicolaíta se você entender esse princípio aqui. E agora você vai pôr qual heresia que já era pregada naqueles dias, aí no primeiro século. A heresia era: se eu sou justificado pela fé, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso ter obras. Eu não preciso me abster do mundo, me abster das coisas mundanas. Isso que é a doutrina dos nicolaítas, que vem do nome Nicolau. É a doutrina do posso tudo. Essa é a doutrina do posso tudo, a doutrina de Nicolau. Doutrina do posso tudo. Amém? Já anotou? Então, terminando de recapitular aqui de Éfeso. Éfeso que guardava o ensino, ou seja, ela combatia a falsa doutrina. Então, os nicolaítas queriam implantar a doutrina deles dentro da igreja, que é o que mais tem. Os nicolaítas querem implantar a igreja. De vez em quando chega um nicolaíta na igreja. E o que ele quer implantar? Ele quer implantar a hipergraça. Ele quer implantar o seguinte: essas pessoas, geralmente, elas não querem compromisso com a igreja. Geralmente são pessoas que entram na igreja para minar. E Jesus está falando: olha, vocês, está aqui no verso aí, tens, porém, isto que aborreces as obras do nicolaítas. No verso 6 aí do capítulo 2. Jesus está falando: vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Jesus está falando assim: ó, Éfeso, está de parabéns. Vocês não estão deixando a obra, essa doutrina dos nicolaítas entrar na igreja, esse ensino, essa seita maligna. E eles vêm, pastor, infiltrando na igreja. Os nicolaítas vêm infiltrando na igreja. E Jesus vai citar mais vezes em outras cartas dos nicolaítas. São pessoas que chegam na igreja e tem pessoas na igreja que estão querendo viver uma vida de retidão, uma vida de obediência, querendo ser sujeita à liderança. E o que a doutrina dos nicolaítas vem falando? A doutrina dos nicolaítas fala o seguinte: olha, você não precisa sujeitar a pastor, porque Jesus é o seu pastor, você não precisa sujeitar a ninguém. A doutrina dos nicolaítas ensina o seguinte: olha, você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa santificar a sua vida. Vou dizer mais profundo, que isso aqui já está valendo para as outras cartas na frente que falam dos nicolaítas. Para ficar bem resumida a questão dos nicolaítas, eles defendiam, sabe o quê? Eles defendiam troca de casais. Troca de casais, Então, assim, naqueles dias, Calvino, um dos nossos pais aí, Calvino, nos dias dele, no primeiro século também, anos depois disso aqui, poucos anos depois disso aqui, Calvino combateu dentro da igreja casais que faziam troca de casais. E isso eu estou falando dentro da igreja, não estou falando do mundo, estou falando de dentro da igreja. Mas quem implantou essa doutrina dentro da igreja? Os nicolaítas. Pessoas que pregavam uma hipergraça, que já que eu fui pela minha fé, eu não preciso ter nenhuma obra. Só que ele só esqueceu de ler o resto da Bíblia inteira. Toda a Bíblia.
Obrigado. Essa questão da hipergraça, você falou assim, eu entendo que se a graça for hiper, ela ainda é pequena diante do que Deus fez. Eu acho que ela ainda é maior que essa hiper. A questão é o ponto de vista de cada um. Não, a hipergraça que a gente fala, ela é grande. Só que a graça, ela não substitui as obras. As obras de quê? Obras de arrependimento. Se uma pessoa não é arrependida, mesmo que a graça seja hiper, por isso que está. Se a pessoa não for arrependida, a graça não serve para ela, ou seja, a graça não tem efeito na vida dela. Que o termo hipergraça ele é chamado o seguinte: com a hipergraça eu posso tudo. E com a graça bíblica eu não posso tudo. Com a graça bíblica, não a graça que os nicolaítas pregavam, eu preciso ter obras que justificam a minha fé. Exemplo, Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Se eu não preciso falar que tenho fé, eu preciso ter ações que eu tenho fé. Se eu tenho fé em Cristo, e ter fé em Cristo significa que eu sou um cristão, ser cristão significa pequeno Cristo que imita Cristo, quer dizer que as minhas obras têm que ser iguais às obras de Cristo. Só que eu não tenho fé de falar, sou cristão, não. As minhas obras têm que falar por mim. E a hipergraça dos nicolaítas é isso, eu não preciso fazer nada, simplesmente Jesus fez tudo. Por um lado, nós estudamos que Jesus fez tudo, sim, para a salvação. Mas a salvação é para quem é arrependido. E quem é arrependido, a Bíblia fala que nasceu de novo e que não vive na prática do pecado. Já os nicolaítas pregavam que posso tudo. Nada mais me condena. A pessoa, é aquilo que a gente já falou aqui muitas vezes, a pessoa que pratica continuamente pecado, ela nunca houve nela arrependimento. Essa pessoa nunca nasceu de novo. Não existe ex-salvo. Existem pessoas que nunca alcançaram a salvação. Não existe ex-crente, ex-salvo. Existem pessoas que nunca chegou lá. Existem pessoas que chegam perto de Jesus, mas nunca foram atrás de Jesus e fizeram as obras de Jesus. Eu li aqui, não lembro se foi domingo ou se foi, não lembro que dia que foi, que eu falei que as obras, Jesus falou assim, ó, aquele que me ama, aquele que crê em mim, faz as minhas obras. Então o que ele está falando? Para crer em Cristo, tem que ter as obras de Cristo. Se eu não tenho obras, eu não creio. É automático. Você crê em Jesus? Creio. Cadê suas obras? Porque ele falou, olha, eu vim fazer as obras do meu Pai. Por isso, crede em mim. E vai falar para Filipe, lá em Atos Apóstolos. Mestre, mostra-nos o Pai. Falou, Filipe, não tens visto que eu faço as obras do meu Pai? Então ele fala assim, crede então nas obras que eu faço, porque as obras que Jesus faz é as obras do Pai. Cristão, para ser chamado de cristão, outra pessoa tem que ver a obra de Jesus dentro dela. Então esse é o termo nicolaítas. Aí nós vamos tocar lá, eu não quis falar dessa, porque nós vamos falar de Balaão. O que significa essa doutrina de Balaão? Amém? Éfeso, então. Éfeso é a igreja que tinha amor, mas conservava o ensino. Conservava o quê? A sã doutrina. Uma igreja que tinha ensino. Nós vamos ver outra igreja, como a igreja de Tiatira, que nós vamos falar mais na frente, que ela não tinha ensino. Era uma igreja que aceitava outros ensinos, nós vamos falar dela. Já a igreja de Sardes, para a gente completar aqui, igreja de Sardes, que está lá no capítulo 3, é a igreja que acha que está viva, mas está morta. 3, verso 1, exatamente. Eu vou ler esse versículo, porque esse versículo é muito forte. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens vives e estás morto. Jesus está dizendo para uma igreja,
Olha, você tem um nome de que está viva, mas você está morta. Aí nós tratamos na aula passada que muitas igrejas têm nome. Elas têm um nome, mas aquele nome não significa que ela está viva. Se você entra dentro dela, você vai ver que é um corpo morto, mas tem nome. E Jesus vem repreender nessa igreja. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer. Ou seja, ainda tinha gente viva dentro dela. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te depois do que tens recebido e ouvido. É aquilo que nós falamos na outra aula. Sempre vai ter pessoas, pregadores, mensageiros da parte de Deus que vai dar um alerta para essas igrejas. Olha, você tem ouvido, conserta-te, muda sua rota, sua trajetória. Aquilo que nós falamos da igreja de Éfeso, que nós falamos da primeira igreja, que é aqui, ó, verso 5 lá do capítulo 2. Lembra-te de onde caíste. Está falando para a igreja de Sardes. Igreja de Sardes, você tem ouvido profetas falar para você o seguinte: lembra-te de onde você caiu e volta daquele lugar e começa a caminhar naquele mesma obra. E todas as cartas que ele vai falar, lembra de onde você caiu. Olha o que ele fala para Sardes, no verso 3. Depois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, uma igreja que não está esperando o arrebatamento. Jesus está mostrando para essa igreja aqui, ó, você não está esperando o arrebatamento. E o que todas as igrejas na terra têm que estar esperando todos os dias, como se fosse agora, como se fosse uma eminência, como se fosse, não, é eminente a volta de Jesus. Ele está falando, vocês não estão preparados para a minha volta. Então, o que ele está falando? Olhe, nós como igreja aqui, nós temos ido em lugares, e nós temos ouvido, o Espírito de Deus está falando. E aí ele está falando aqui, ó, ouve, lembra do que tem ouvido, ou seja, nós temos ouvido várias coisas para quê? Para ter alinhamento. Por quê? Porque breve virei sobre ti. Fala, se nós vamos num lugar, nós temos aqui pessoas, várias pessoas passam aqui pelo púlpito, nós vamos em lugares, em igrejas, porque tem um só, ele está falando da mesma coisa. Porque breve virei sobre ti. Breve virei. Isso é um aviso. Ele está lá falando, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Ou seja, palavra tem sido entregue, profecias têm sido entregue. Lembra-te, pois, porque breve virei sobre ti. Anda como se não fosse acontecer. É uma reflexão diária. Vamos para a igreja de Laodiceia para a gente... Porque eu não terminei a igreja de Laodiceia, vamos terminar ela. Ela é mais comprida, a igreja de Laodiceia, porque Jesus fala mais coisas dela. Então, olha só, capítulo 3, verso 14. Olha, essa aqui é uma das cartas que mais tem alertas e que mais tem coisas terríveis. A igreja cresceu. Olha só o perigo. Atos dos Apóstolos tinha um grande avivamento em Atos dos Apóstolos. Veio a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos veio o batismo, veio o Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Quem estava lá e quem participou desse avivamento? Nicolau. O que Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia? Ei, vocês estiveram avivados. Por isso é que é o problema. O avivamento por si só, ele não faz muita coisa. Mas o prosseguir caminhando com Jesus é que é o efeito. Então assim, vamos olhar para Nicolau. Nossa, um dos 7 primeiros diáconos da Bíblia. Implantou uma doutrina de engano e de queda para a igreja. Jesus está falando aqui para Laodiceia. Laodiceia, Laodiceia. Você cresceu. E aí Laodiceia vai, bate no peito e fala assim, ó, sou rica. Eu enriqueci. Estava no meio de uma, igual eu disse na outra aula, estava numa cidade que era turística, tinha lá águas termais, tinha uma indústria têxtil, e o incrível é que Jesus, ele usa, a fala de Jesus é baseada com o que ela vive. Você pode prestar atenção que as cartas, no contexto que elas estão vivendo, Jesus age.
Em Laodiceia, eles estão vivendo uma mornidão. E a cidade que eles moram tem águas mornas. Então Jesus está falando para eles, olha, vocês estão igual à cidade. Vocês estão mornos igual à cidade. Quem me dera que vocês fossem frio ou morno. Jesus está dizendo o seguinte, se a igreja caminhar conforme a cidade, eu vou vomitar vocês. Aí a Laodiceia tinha uma fábrica de roupa. A igreja se vestia de cidade, igual a fábrica de roupa. Jesus está falando assim, ó, para mim você é um nu. Então a igreja não influencia o lugar, o ambiente. O ambiente influenciava a igreja. O mundo ditava a roupa que a igreja vestia. Isso aqui é muito terrível, isso aqui. Olha, a Bíblia fala muito, eu sempre falo isso. A Bíblia fala de vestes. A Bíblia fala de conduta. Como que nós devemos, a nossa conduta ela é muito importante para Jesus. Não acha que a gente pode falar como quer, andar como quer, vestir como quer, porque isso não é bíblico. Os nicolaítas pregavam isso. A doutrina de Jezabel, que a gente vai falar agorinha, falava isso. Mas o que Jesus fala, não. Olha, para mim você está aí com essas vestes glamourosas que vocês fabricam, mas para mim você está nu. Aí Jesus fala assim, ó, eu mando que você faça o quê? Compra de mim vestes. Compra de mim vestes, porque essas roupas que vocês estão comprando não prestam. Então, fala assim, ó, branqueia suas vestes, compra de mim roupas. Que isso, irmão, isso aqui é muito forte. Imagina como que é, a gente tem que falar, a gente tem que falar assim, ó, nossa casa é a igreja. Como que Jesus escreveu uma casa, a carta para a nossa casa. Como que Jesus escreveu uma carta para a nossa igreja local. Como que Jesus escreveu uma carta para as igrejas locais da cidade. Porque Jesus não olha uma igreja, ele olha a cidade. Tanto que eu falo de Malaquias 3,10, onde vai falar assim, tem me roubado nos dízimos. E aí tem crente que fala assim, ó, vou fazer prova com Deus. Eu vou ler o texto, porque isso aqui é chocante. Vamos lá. Malaquias 3. Volta aí para Malaquias. Último livro do Antigo Testamento, capítulo 3. Olha, 3, verso... Deixa eu ver se está no verso 10 mesmo. Vamos ler o 10. Trazei todos os dízimos. Primeiro, já começa a complicar aí, por quê? Porque é todos os dízimos. Naquele dia, naquele contexto, eram 5 tipos de dízimo. Então, ele está falando, trazei todos os dízimos. Porque são dízimos no plural. Não é quantia. É todas as qualidades de dízimo. Ponto. Então, não dá nem para pregar isso aqui hoje. Por quê? Porque não tem mais 5 dízimos. Hoje nós só temos o dízimo do princípio. O dízimo de Melquisedeque é o que nós temos hoje. Então nem posso usar isso aqui para pregar dízimo na igreja. Olha só, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Segundo, não tem casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. Depois, fazei prova. Está vendo aí? De mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero me abster aqui. Depois fazer prova. Agora, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Uma pessoa. Ele não está falando de uma igreja. Ele está falando de uma nação inteira. Trazendo todas as qualidades de dízimo e a nação inteira. Como é que essa igreja pode fazer prova com Deus, pastora? Sabe como? Se todas as pessoas unanimemente fizerem uma só coisa em um só propósito. Nós podemos fazer prova com Deus assim. Se 100% dos membros da igreja fizer uma oferta, vamos fazer uma oferta aqui, para que Deus abra uma porta para nós construirmos a igreja. E então nós vamos fazer prova com o Senhor. Só dá para fazer prova com o Senhor se foi todos e por inteiro. Se faltou um, não posso mais fazer prova com o Senhor. Aquilo que o Senhor estabeleceu, ele falou assim, ó, depois fazei prova de mim. Depois de quê? Depois de trazer todos. Uma nação inteira. Ele não está pedindo dízimo para uma igreja. Ele não está pedindo dízimo para uma congregação. Ele está pedindo dízimo para Israel.
Ali ele está falando com Israel, ele não fala com a igreja. E os dízimos naqueles dias era um dízimo para um lugar, para Jerusalém. Era a nação de Israel levando os 5 dízimos. Todos os dízimos. Todos os dízimos, mas todos os dízimos significa a nação. Quem dá dízimo? A nação. A nação inteira trazer todos as qualidades de dízimo. Agora vamos supor aqui que só uma tribo de 3 tribos trouxe o dízimo. Pode fazer prova com Deus? Não podia fazer prova com Deus. Agora, se todas as 12 tribos, se toda a Israel se dobrasse, olha o que ele vai falar lá, se o meu povo se humilhar. Quando ele fala se o meu povo humilhar, ele não está falando de 3 pessoas se humilhando. Porque ele está sarando a terra, ele não vai sarar um lote. Jesus não quer sarar um lote. Ele não vai sarar um pasto, uma chácara. Eu quero sarar a nação. E ele fala, eu sararei a sua terra. Quando ele fala a sua terra, ele está falando para a nação de Israel. Então, Deus, ele não quer trabalhar no individual, ele quer trabalhar na unidade. Por que quando ele vai entregar a chave do reino, ele fala assim, ó, tudo quanto ligardes. Eu não consigo ligar nada sozinho, eu preciso de mais pessoas para ligar. Então, Deus trabalha na unidade. Falei aqui no domingo, não acho que não foi no domingo, que ajuntamento não significa unidade. Você pode juntar 1000 pessoas, porque ali tem uma unidade. Agora, é muito melhor ter 10 pessoas unidas do que 1000 juntas. 10 pessoas unidas em um propósito, em um sentido. Por que Jesus juntou 12 homens? Para eles concordarem, para eles ligarem. E quando eles concordavam e ligavam, aí o reino de Deus prospera. Tem que ter concordância. Jesus, o Cristo, não caminhou sozinho na terra. E não trabalhou sozinho. Ele não trabalhou sozinho. Amém ou não? Se a igreja começasse a viver unidade e não ajuntamento. Aí o que as igrejas estão lutando hoje? Por ajuntamento. A única coisa que gera unidade é discipulado. A única coisa que gera. Você pode fazer culto, você pode fazer evento, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que traz. O ajuntamento é fácil. Você trazer, você promove um ajuntamento. Mas pessoas que vão rapar agora. Ixi. Agora vamos carregar as cadeiras. Ixi. Você pode ver que fica 7, 8, 3, 2. Ajuntamento é fácil. Você enche a igreja de ajuntamento. No ajuntamento você enche, não enche? Agora na unidade para a obra. Pronto. Está gravado. Vamos lá. Laodiceia. Então essa cidade, ela tinha roupas que não eram da vontade de Deus. Elas tinham uma maneira de caminhar que não era do agrado de Deus. Cadê ela? Aqui está no capítulo 3, verso 14. Então não tinha, aqui ó, sei das tuas obras, verso 15. Que nem és frio e nem quente, ou seja, você está igual às águas da cidade. Tomara fores frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre e cego e nu. Jesus está dizendo, a sua riqueza para mim é pobreza, a sua glória para mim é miséria, e você que acha que está vendo para mim, você é um cego, e você que acha que está vestido para mim, você está nu. Falei na aula passada, para recapitular, que as vestes ele mandou comprar. No verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, tem uma maneira certa de você se enriquecer. Como? Sendo provado pelo fogo. Compre de mim um ouro. Outra coisa que ele manda comprar, vestes brancas,
para que vistas e não pereças a vergonha e a tua nudez. Ele está falando a mesma coisa que ele falou para Adão. Adão, porque essa que você fez não serve. Entendeu? E o colírio, é aquilo que foi falado na última aula. É necessário que você volte para o pranto. Eu não lembro mais o versículo que a gente leu aqui, que fala que, eu acho que é Tiago, mas vai falar assim, que eu acho que é Tiago. Tiago vai falar lá, achegai-vos a mim. Não, esse é outro versículo, é o Tiago, que achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ele fala para nós limparmos as nossas mãos pecadoras. Vê se está aí, pastor, Tiago capítulo 4, quer ver? Tiago 4, esse versículo aqui, ele encaixa certinho em Tiago. Limpai as vossas mãos pecadoras. Achegai-vos a Deus. Verso 8, aqui ó. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras. Vós de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Pessoas que têm uma dupla personalidade. Eles querem viver dentro da igreja e querem viver no mundo. Vocês de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, lamentai. Sabe por que a igreja estava sem colírio, estava cega? Porque ela não lamentava. Porque só lamenta quem acha que está em miséria. A igreja, quando ela bate no peito e fala, sou rica, então eu não choro. Porque já o Tiago está falando aqui, ó, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Olha o conselho da Bíblia para a igreja. Chore. Que o seu riso transforme em tristeza. Sabe por quê? Porque olha a maneira que a igreja brasileira está vivendo. A gente acha engraçado que a gente pode rir aqui, mas a gente não sabe que a igreja do vizinho ali, ó, vai tudo para o inferno. A gente pensa assim, tem que estar bem aqui, mas tem uma igreja lá no outro país, lá que está indo todo mundo perecendo, que tem gente pregando a falsa doutrina lá. A gente tem que estar preocupado, irmão, em oração por essas... A igreja é uma unidade. Como é que a gente vai lembrar daquele povo lá por ele? Argentina está quebrada, o povo tem passando fome. Venezuela. Está acontecendo muito lá. Como que a igreja não fala para orar aí lá? Tiago está falando, pranteie, chore por eles. Então, a igreja de Laodiceia é uma igreja que ria, uma igreja que era pomposa. Então Jesus falou que ela era nua. Agora, eu falei que o melhor colírio é o choro. Para ele voltar a vê-la, tinha que chorar. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Agora vem aqui um versículo mais terrível de todos, verso 20. De Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Aí o capítulo para a gente encerrar, o versículo para a gente encerrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo que a gente usa para evangelizar não é que é errado, mas se você ler no contexto que ele está escrito, Jesus está falando, eu estou de fora da igreja. Vocês me trancaram do lado de fora da igreja. Ele falou para Laodiceia, Laodiceia, eu não estou dentro da igreja, eu estou de fora, batendo na porta para entrar. Então, nós usamos esse versículo aqui. Esse versículo aqui, ele não é errado, mas ele é usado para quem é crente. Ele não é usado para quem não é. Aqui, ele está falando assim, olha, se vocês, igreja, Laodiceia, abrir a porta, eu vou entrar. A Laodiceia era uma igreja rica, que se vestia do jeito que queria, caminhava do jeito que caminhava. Jesus não estava dentro dessa igreja. Jesus próprio, ele está dizendo, eis que estou à porta. Ele não falou, eis que estou dentro. Jesus está dizendo para Laodiceia, olha, eu estou fora da igreja. Tem muita igreja que pensa que Jesus está dentro, mas ele está do lado de fora.
Então, o alerta final para Laodiceia é esse: eis que estou à porta, Laodiceia, e bato. Se alguém aí dentro, alguém dentro da igreja, alguém dentro de Laodiceia, alguém aí, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Há o que vencer. Porque no verso 19 ele vem falar assim, ó: eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Enquanto o cristão não se arrepende, enquanto as pessoas, enquanto a igreja, enquanto qualquer pessoa não se arrepender, Jesus vai continuar à porta. A porta para a entrada de Cristo se chama arrependimento. Essa é a chave para Jesus. Me arrependo, então eu estou entrando. Não arrependo, fico do lado de fora. Verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Então, assumir quem somos diante daquilo que confessamos. Para terminar aqui também, eu vou dizer que assumir. O que o cristão tem que fazer? Voz de duplo ânimo, que Tiago falou lá. Assumir quem somos diante daquilo que confessamos. E nós nos propomos a ser. Eu me propus a ser um cristão, então eu tenho que assumir isso. E como que eu assumo isso? Com atitudes, com atitudes, com obras. Está faltando muito na igreja isso. Está faltando muito nas pessoas. As pessoas, elas vêm para a igreja, mas não assumem quem elas são em Jesus. Elas não assumem o compromisso. É um termo que alguém que já leu namoro na Bíblia? Existe namoro na Bíblia? Alguém já leu um versículo falando de namoro na Bíblia? Não tem, porque não existe. Na Bíblia que nós lemos, e até na católica e qualquer outra Bíblia, não existe namoro. Não existe namoro, existe desposamento. Mas o desposamento era um lá e outro aqui, esperando o marido fazer uma casa. A casa está pronta, a festa começa. E aí os dois vão para a casa que foi construída. Jesus falou: estou desposado de vocês, agora eu vou preparar morada. Quando Jesus foi preparar a morada, nós ficamos desposados, casados, mas em estado de desposamento. Nós já somos dele. Nós só estamos esperando o tempo se cumprir da casa. Depois que a casa fica pronta, o noivo vem. Acontece aquela noite, a noite das virgens, onde o noivo não sabe a hora que ele vai chegar, porque ela não tem WhatsApp. Ele vai fazer uma surpresa para ela. E a noiva já fica toda aprontada, toda de vestes, cingida. Aí o noivo vem, alguém anuncia: o noivo vem aí. Aí as virgens com as suas lâmpadas vêm conduzindo a noiva. Ele não fala quando vem. Então, olha, por que eu falei de namoro? Porque a nossa geração namora, e o namoro tem que ser um compromisso. Mas tem muita gente querendo ser namorado de Jesus. O que é namorado? Se não der certo, eu procuro outro. O que as pessoas veem? Olha, já que não deu certo para mim, ali, não deu certo ali, não deu certo ali, eu fazia isso na minha vida, eu trabalhava nisso, eu era inserido nesse lugar, e não deu certo, eu fui expulso de todos os lugares que eu vivia, vou experimentar agora ser evangélica. Vou experimentar ser evangélico. Aí eu vou lá e vou namorar. Eu vou frequentar lá, eu vou dar uma ida lá, mas se não der certo, eu pulo para outra. O que falta nesses dias na igreja? Não tem compromisso, não tem aliança. Não tem compromisso, não tem aliança. De 100 pessoas que vêm aqui, vamos contar quantas no dedo tem aliança com Jesus e assumem quem somos diante daquilo que nós confessamos e nos propomos a ser. É aquilo que eu desenhei na aula passada. Vocês que estavam em casa, viu o desenho?
da casinha, da igrejinha? Metade ficou, metade não ficou. A Bíblia fala que vai ser 50%. E a gente às vezes duvida, pastor, a gente às vezes duvida que todo mundo vai subir. Não, não adianta duvidar não, a Bíblia está falando que metade vai ficar. Eu acho que quando chegar nos 50% completado, né? Mas as pessoas que não conhecem, eu estou falando da pessoa de dentro da igreja. Pessoas que vêm namorar sem comprometimento. Essas pessoas não precisa ter dúvida. Elas vão ficar. Vão ficar e vão namorar, sabe com quem? Com o anticristo. Ele vai vir. E sabe como que ele vai vir? Ele não vai vir falando assim, eu sou o anticristo. Ele vai vir, eu sou o Cristo. Agora vocês podem vir. Agora não precisa dar dízimo. Agora você pode andar do jeito que você quiser. Faz o que você... tem outra. Sabe o que o anticristo vai fazer? Depois... Vou dar um dinheiro para você. De boa, bitcoins. Do jeito que você quiser. Eu vou transferir para você. Vai acontecer isso. Aquele que era os bilionários vai passar a ter 1 milhão na conta, os outros que não tinha 0 vai ter dinheiro na conta. Eles vão levantar e falar, nossa, esse é o cara que precisava vir. Aí aqueles povos, daquelas doutrinas fechadas, os muçulmanos, o islã, aquelas doutrinas fechadas, que a mulher nem a bituca do oi pode aparecer para fora, o anticristo vai falar assim, agora pode tirar. Nós agora é um. Agora o ecumenismo. Então ele vai dar solução para a religião. Ele vai dar solução financeira. E o povo vai amar o anticristo. Porque ele vai ser muito legal. Ele vai ser legalzão. Só que, ai daqueles que vão namorar com o anticristo. Quem não casou com Cristo, namora com o anticristo. E está tudo certo. Não adianta nem orar para o anticristo não vir, ele vai vir. Ele vai vir e significa que quando ele estiver aqui operando e o nome dele aparecer, significa que a igreja fiel, aliançada com Cristo e na sua obra de justiça, está fora daqui há muito tempo. E em nome de Jesus eu creio que nós não vamos ser essas igrejas aqui, que Jesus está do lado de fora. Amém? Vamos passar para aí. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Para as 3, Jesus falou entendimento. Então, nós estamos fechando aqui. Igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia e a igreja de Éfeso. Vamos entrar agora na igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo está no capítulo 2, verso 12. Então, nós vamos entrar no segundo grupo aqui, Grupo do mundanismo. Nós saímos do grupo do esfriamento e vamos entrar agora no grupo do mundanismo, que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo, e logo a seguir, Pérgamo já vem logo a seguir, é a igreja de Tiatira. Pérgamo era uma igreja que já tinha um ponto. Não era um ponto a menos, porque Jesus é mais poderoso, mas Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás. Que nós vamos falar agora. Então vamos lá. Verso 12, 2:12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada. Olha para você ver aqui, eu vou fazer um desenho rapidinho aqui, bem nesse cantinho aqui, Se tivesse um mapa agora, eu mostrava. O João estava numa ilha bem aqui. E bem nesse lugar aqui, era onde está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui estava as 7 igrejas e João estava aqui na ilha de Patmos. João está escrevendo aos pastores, aos líderes, aos dirigentes dessas igrejas nesses dias, que estava localizada neste lugar na Ásia, que o nome desse país hoje é Turquia. É na Turquia atual que está aqui, que estava aqui, essas 7 igrejas, João estava aqui. João estava dirigindo, Jesus estava dirigindo essas cartas a essas igrejas.
Aquilo estava acontecendo nos dias de João. Ou seja, muito perto de Jesus. Muito perto dos dias de Jesus, pastor. Olha o perigo. Tem gente que aceitou Jesus, estava no primeiro amor, já não está mais, já está pregando heresia. Olha o perigo, sabe por quê? Eles começaram a conhecer Jesus, mas não fez aquilo que a Bíblia disse. Prossiga em conhecer. Eles começaram a acender a primeira lâmpada do candelabro. A segunda parou. Não mantiveram a constância. Crente que vem na igreja de vez em quando é os que não têm aliança. Primeira fase, passa por esfriamento, depois o mundo entra dentro da igreja. Segunda fase, o mundo entra dentro da igreja. A igreja, no mesmo aspecto que é, pastor, também individualmente pessoas. Individualmente, começa a afastar do corpo, do calor do corpo. O membro vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. Quando se esfria, já começa a colocar uma tatuaginha, um negocinho, uma roupinha, tal. Por quê? Porque agora eu quero viver como o mundo. E é muito rápido. Nós estamos falando dos dias próximos a Jesus, no primeiro século. Essa carta foi escrita no ano 50, pastor. No ano 50, essa carta foi escrita, pós Jesus. No ano 50. Ou seja, só tinha passado 50 anos daquele avivamento todinho. Éfeso sofreu um avivamento gigante, está escrito em Coríntios, do avivamento de Éfeso, do batismo com o Espírito Santo, que Paulo pregou. Paulo foi lá em Éfeso e perguntou assim, 1 Coríntios capítulo 19, 1 Coríntios 19, vai falar assim, ó, chegou lá em Éfeso, Paulo foi e perguntou assim, em que vocês foram batizados com o Espírito Santo? Está lá em 1 Coríntios. Ele falou assim, não, nunca ouvimos falar. Aí ele falou assim, vocês foram batizados como então? Nós fomos batizados no batismo de João, do arrependimento. Em nome do Senhor, está escrito lá, fomos batizados em nome do Senhor. Ele falou, você foi batizado em nome do Senhor? Mas agora, Paulo impondo-lhes as mãos, todos foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, dias depois, anos depois, a igreja de amor. Olha o tanto que nós temos que cuidar para o Espírito. Em relação ao que você está falando, questão da ovelha, quando ela não está na igreja, quando ela não tem pastor, porque ela não quer, ela quer viver da forma que ela quer. E essa pessoa acaba sendo uma jumenta de Saul. Porque jumento, você já viu, só dá cabeçada e jumento não está. Só dá coice e mordida. Por isso que Deus vai rejeitar Saul, né, com seus jumentos desses, né? E aceitou Davi. Davi, pastor de ovelha. Ovelha sujeita. Nós já falamos sobre isso aqui. Sobre as jumentas de Saul. E crente que não se submete. Nós já falamos sobre isso aqui, nós vamos falar mais vezes. Mais pronto. Nós vamos falar aqui de Pérgamo. Verso 13. 2:13. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Olha o que Jesus está falando. Eu sei onde vocês habitam. Que é onde está o trono de Satanás. Sublinha o trono de Satanás e escreve assim, ó. Estátua de César. Pode colocar estátua de César / altar. Olha que incrível. Nesse lugar, nós já falamos aqui de altares, nós já falamos de idolatria. Você assistiu a aula lá hoje? A aula lá? Do Connect você não assistiu, não? Eu vou ler uma coisa aqui que foi falado lá, que ela está tratando de adoração. / altar. Por quê? Porque essa estátua era um altar que lá era oferecido sacrifícios a César. E esse lugar era Pérgamo. Então Jesus está falando assim, ó, sei onde vocês moram.
onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás era a estátua de César. E César, naqueles dias, ele era chamado de Kyrios, em grego, que Kyrios em grego é Senhor. E esse Senhor é atribuído a um Deus, a Deus. Ou seja, o diabo não estava lá. Mas a presença, a demonização, aquele lugar era um lugar demoníaco. E Jesus, o próprio Jesus, chamou aquele lugar de altar de Satanás. De trono de Satanás. Então, eu até escrevi aqui, que, quer ver onde é que está aqui? Eu escrevi aqui que o império, onde é que está? Temos... Está aqui para trás, não, está aqui Pérgamo. O que o diabo usa? Onde é o trono? O império. Aqui, ó. Satanás se assenta nos tronos do império. Eu escrevi aqui. Onde Satanás se assenta nos tronos do império. Olha, a China tem imperador. Imperador manda. Impe, de imposição. O que o imperador é? Impositor. Gente, o nosso Deus, criador de tudo e de todos, de todas as coisas, ele não é um Deus impositor. Ele te pergunta, você quer? Ele não é um Deus impositor. O diabo é impositor. O diabo trabalha em império. Deus ainda deixou o povo pedir o rei para Deus. Deus olhou e falou assim, meu Deus. Gente, aí Deus olhou e falou assim, tá bom, vocês vão perecer, mas olha. Vocês só aprendem errando, vocês só aprendem apanhando, então toma, rei. Se fosse o imperador, o irmão mandava metralhar eles, mata tudo. É o que o imperador faz. Então, ó, de onde o Satanás governa? De todo o império. Porque a gente pensa que a gente está numa democracia, mas irmão, isso aqui é uma falsocracia. Que na verdade tem alguém por trás mandando. Esquece esse negócio de democracia. Nunca existiu esse negócio de democracia. Foi uma treta. Quem votou na urna eletrônica? Aonde você vota, não sai nem o papel que você votou. Nem um comprovante. Fala, eu votei naquele fulano. Me dá o comprovante. Sai a nota fiscal saindo aqui, ó. Que eu apertei meu dedo nesse cara aqui. Porque se sai um errado, eu já vou falar. Não é esse aqui, não. Vem cá, ó. Alguém votou para ter urna? Não tem. Então, ou seja, não existe democracia. Aí você enfia o dedo lá naquele trem, manda um dado lá para onde eles querem que manda, eles põem lá, porque computador aceita o que você quiser. Papelão. Só o Brasil e alguns países aí corruptos que aceitam essa treta. Alemanha, esses países muito mais desenvolvidos que o Brasil, papel. Por quê? Porque meu nome tem que estar lá. Ó, esse aqui foi eu confio. Ainda tinha que pôr um dedo lá ainda lá, sem impressão digital ainda para falar que era. Tinha que tirar até um selfie assim, ó. Não existe democracia. De onde é o trono que Satanás governa? Império. Amém? Então, voltando aqui. Então, César, esse altar lá era de César. E esse lugar era um altar de que César recebia, essa estátua tinha sacrifícios. Seguindo o texto, aqui ó, é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Está falando que Pérgamo não negou a fé. Olha só, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu quero que você sublinhe Antipas e nós vamos falar como que Antipas foi morto. Vou desenhar aqui. Olha quem está falando que Antipas é uma fiel testemunha.
Quem está dando testemunho de Antipas? O próprio Cristo. Onde Antipas morreu? Tinha aquele boi. O boizão lá. O boizão. Vocês piram nos meus desenhos, eu sei. E aqui embaixo tinha fogo. Fogo. E aqui, ó, tinha uma corneta dentro do boi. E o boi todo era fechado. Eles colocavam e fechavam e colocavam a pessoa aqui dentro. E tacava fogo. E a pessoa começava a ficar o que lá dentro? Sem. Quando ela começava a rezar, o único tubo de respiração que tinha era essa trombeta que eles colocavam de propósito. Para quê? Para as pessoas escutar o berro, como se o boi estivesse vivo. E esse Antipas, historicamente falando, se é história, não está escrito na Bíblia, mas historicamente falando, é igual eu estou falando para vocês aqui. Vocês não sabiam que Laodiceia era um lugar de águas termais. Isso aí você vai lá e consta que é, mas não está na Bíblia. Então, isso aqui é uma realidade. Esse touro existiu e esse Antipas foi morto com esse tipo de tortura. E ele colocava a boca aqui para puxar o ar. Só que não dá conta, porque a agonia é tanta e saía berros. E era uma corneta mesmo para quê? Para amplificar. As pessoas que estavam de fora assistindo o sacrifício, eles falavam assim, olha lá o Deus falando. Meu irmão, você não tem ideia. O nome do cara que inventou isso aqui começa com F. Eu vou lembrar o nome dele. O nome do fez isso. Hã? Pastor, você está pondo lá, é? Então, foi assim que Antipas foi morto naqueles dias. Vamos seguindo aqui, amém? Olha para você ver que naqueles dias, olha como que era o evangelho, olha como que é hoje, que nós não temos nada disso. Não tem ninguém te jogando dentro de um touro, não tem ninguém te crucificando, não tem ninguém te chicoteando, te jogando em cadeias, e o povo é frio do jeito que é. Amém? Verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aqui agora é que começa a ficar complicada a história. Todo mundo sabe, tá, essa história de Balaão, você pode colocar aí, está escrito em Números capítulo 25, que vai falar de Balaão. E o que aconteceu com Balaão? Balaão começou a querer lançar ali, a pedido de Balaque, lançar uma maldição a Israel. Queria que amaldiçoasse Israel. E aconteceu o quê, pastora? Que as maldições não pegavam. Os mal-olhados, as feitiçarias não pegavam em Israel. Enquanto Israel estava debaixo da mão de Deus, porque ela nunca deixou de estar, você acha? É uma história longa, né? Nem adianta pôr não. Eu só coloquei a referência para vocês lerem, que está em Números 25. Mas é muito grande o texto de Balaão. É uma história grande que tem que ler toda. E nós vamos se deter nesse texto aí. Mas só anota a referência, está em Números 25. E está relatado em outro texto também. Mas só anota a referência e depois você vai lá e lê. Mas resumindo aqui, nenhuma feitiçaria, nenhum nada pegava em Israel. Só que tem um porém. O Balaque, muito sagaz, o Balaão fez o seguinte, Balaque, nenhuma maldição, nenhum encantamento, a Bíblia vai falar desse jeito, nenhum encantamento pega em Israel, porque a mão do Senhor está sobre Israel. Agora, olha Balaão, hein? O que ele falou para Balaque? Faz o seguinte,
escolha as mulheres mais lindas do seu reino e envia para Israel. Por quê? As mulheres envia para o acampamento. Enviando elas para o acampamento, os judeus iam ver essas mulheres, iam se casar com elas, e as mulheres iam fazer com que eles adorassem os seus deuses. E aí, quando isso acontecer, pode deixar que o próprio Deus deles destrói eles. Olha o tanto que Balaão foi astuto. Ou seja, quem derruba Israel não é encantamento, é a desobediência deles. Olha o que eles fizeram. Casaram com mulheres pagãs. Casou com mulher pagã, as mulheres, Salomão caiu nessa aí. Casou com mulher pagã, a mulher, ela serve um Deus. Servindo um Deus, o marido é sujeito à mulher, que a mulher enfeitiça o marido, e o marido faz o que ela quer. E aí a própria nação ia cair em maldição. E o próprio Deus deles, não outro Deus, não outro demônio, o próprio Deus deles julgava eles. Ou seja, o que acontece com a igreja é o próprio Deus que julga. Não precisa diabo vir aqui não. Do mesmo jeito que a mão de outro Deus não pega Israel, o encantamento nenhum pega Israel, na mão da igreja também não pega. O que acontece com a igreja, conosco, com cada nós individualmente, é fruto da nossa desobediência. Olha o Saul, uma frase agora que ficou na minha cabeça, que eu estava estudando sobre isso, e a frase ficou na minha cabeça. Que está lá em Reis, que vai falar o seguinte, ou é Crônicas, acho que é Reis mesmo. Vai falar assim, ó, Samuel chega para Saul e fala assim, Saul, por que você fez isso? Por que você fez essa oferta? Por que você sacrificou? E aí ele falou assim, ó, não sabia que se você tivesse obedecido, Deus ia confirmar o seu reinado para sempre. A frase que veio na minha cabeça na hora, a obediência confirma a única coisa que confirma o reinado, a obediência. Você pode fazer o que você quiser, mas a única coisa que confirma, Samuel falou para ele, o seu reinado ia ser confirmado. A confirmação do reinado é a obediência, não tem como. Nós vamos entrar aqui no estudo do mundo espiritual, quando nós vamos entrar aqui nós vamos entrar na próxima saga. No mundo espiritual nós vamos falar das quantas mulheres que Jesus falou que a mulher samaritana. Quantos maridos, desculpa, a mulher samaritana, misericórdia. Tinha 5 e o que ela está não é. Nós vamos ler que Samaria levaram, os pagãos quando tomaram Samaria, levaram 6 deuses para Samaria. O que isso quer dizer? Quer dizer que os costumes daqueles deuses, daquele povo que levou para lá, ficou. E Jesus está falando para aquela mulher que ela teve 5 e o que ela está não é dela. O que ele está falando? Samaria. Ele está falando para a mulher. Samaria. Cidade. Tipologicamente, uma simbologia falando assim, ó, mulher, cidade. Você teve 5 deuses. E o que você tem agora, que era o último, que era Idramaleque, esse último, que é o que comia crianças. Não, né, mas não é outro nome, é Moloque. Só que não está com esse nome Moloque lá, acho que é Adramaleque. Só que é a mesma coisa. Não. É a mesma coisa, porque mudava. O Moloque é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Deus, esse Deus Adramaleque, era esse Deus aqui, ó. Ele jogava dentro desse touro para comer. E as influências desse povo estão até os dias de hoje. E esse Deus Adramaleque, ou Moloque, esse Deus Moloque, ainda continua comendo criança. Foi aprovado aborto. Ele ainda pede crianças para comer. Nos cestos de lixo de clínicas, tem feto. E sabe para onde vai?
Misericórdia. Mas só para você ter uma ideia, que as influências satânicas, que as influências demoníacas, elas estão. Então, nós vamos tratar disso quando nós for falar de mundo espiritual. Nós vamos tratar dessa saga, e a saga vai ser... Então, vamos continuar aqui na igreja de Pérgamo. Então, vocês entenderem aí, vamos ler o verso 14. Mais umas poucas coisas tenho contra ti. Verso 14. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Agora eu vou ter que entrar num termo aqui mais técnico, para falar para vocês o que acontecia naqueles dias, naquele lugar. Bem ali, nessas regiões, em várias outras regiões, tinha e sacrifício é carne, e carne, você tem que fazer alguma coisa com ela. Muita carne, era muita carne. E sabe o que abastecia os açougues, os mercados, as prateleiras dos mercados naqueles lugares? Eram os templos pagãos. Tanto que Paulo vai ter uma discussão, eu acho que eu até falei o versículo errado naquela hora, eu acho que está lá em Coríntios, que tem uma discussão lá de coisas sacrificadas a ídolos. Paulo discutindo isso, que eu vou procurar esse versículo. Você tem internet aí, pastor? Deixa eu até ver se está aqui. Acho que talvez está anotado aqui. Quer ver? Está em... Vê se está lá em 1 Coríntios, pastor, capítulo 16, verso 8. Vamos ver se está lá. Deixa eu até abrir aqui rapidão na minha Bíblia aqui. 1 Coríntios 16. Vê se eu estou bom aqui. Primeira Coríntios 16. Ah, não, gente, desculpa. 1 Coríntios 8. É isso mesmo, 16. Onde é que eu estava aqui? 1 Coríntios 8, verso 9, 8, 9 e 10. 1 Coríntios 8. Exatamente, olha só. 1 Coríntios, capítulo 8. Então aqui vai falar, ele está tratando desse assunto. Vamos lá no verso... Vamos ler a partir do 1 aí. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão só. Olha só. No contexto geral, Corinto, Tiatira, Sardes, Laodiceia, todos esses lugares tinham templos pagãos. Então os crentes que convertiam naqueles lugares ali, pastor, eles tinham um problema. Porque tinham os judeus no meio deles. E os judeus, você sabe que o judeu era 8, 80, 80, pedra é pedra. O que acontece? As pessoas estavam ali. O único mercado que tinha na cidade, toda a carne que tinha no mercado, ela vinha do templo pagão. Lá em Jerusalém, o sacerdote tinha a parte dele na oferta. Ele tinha a parte dele. Aquela parte dele, ele não conseguia comer tudo. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele vendia a carne e armazenava o dinheiro, porque não dá para armazenar carne, mas dá para armazenar dinheiro. Então ele trocava a carne que sobrava, porque ele tinha que comer um pouco da carne. O que sobrava, ele vendia para o mercado, trocava com dinheiro, com prata, ouro e especiarias e coisas, e colocava guardado coisas que não pereciam. Só que quando um judeu, um israelita, ia comprar a carne lá, ele sabia que aquela comida era do templo de Israel. Ou seja, do único Deus, comia aquela carne tranquilo.
Quando o evangelho propagou e foi para essas regiões onde tinha muita idolatria, lá tinha templos pagãos que fazia sacrifício a ídolos. O que acontecia? Os crentes novos convertidos iam lá no açougue e pediam uma carne. Chegava lá, ele sabia que a carne era de quê? De sacrifício a ídolos. Então começou uma confusão em Corinto, lá na cidade de Corinto, no seguinte, falou, e agora? Nós é crente, nós aceitou Jesus. Colocou lá, assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. O Paulo está explicando para ele, fala assim, o ídolo, aquele pedaço de pau lá, ele não é nada. Aí tem outro porém, a vaca, quem fez a vaca foi Deus. Ou seja, vou jogar um pouco para o nosso contexto aqui que a gente vive. O crente está andando na rua, numa encruzilhada, o que ele acha lá? Ele acha lá uma farofinha bem temperada, bem organizada e cheirosa. A pinga você chuta. Mas está lá a farofa. Aí, você está com fome. Você está numa prova, numa luta. Você vai e olha para aquilo, você vai falar assim, Senhor, é provisão de Deus. E você come. Aí é que o povo estava perguntando, você come ou você não come? Todo mundo sabe que se está ali é porque foi oferecido a ídolos. Sim ou não? Não, eu estou explicando o que está acontecendo lá, eu estou colocando aqui nos nossos dias. Está lá ela, eles estão falando da mesma coisa. Aí está lá o bicho lá na encruzilhada, lá assadinho, fresquinho, bonitinho, não tem nem uma formiga, não tem nada. Você está com fome, sua família está passando necessidade. O que você faz? Você pode ou não pode pegar? É o que estava sendo perguntado para Paulo naqueles dias. Eu posso comprar? Posso levar para minha casa? Eram 3 perguntas. Eu vou falar as perguntas. Eu até escrevi as perguntas. Perguntaram para Paulo, podemos ir nos templos pagãos comer carne? Por quê? Tinha um grande churrasco nos templos. Perguntaram para Paulo. O que Paulo respondeu? Não. Está aqui, o templo é aqui, o boi está sendo queimado lá fora, os povos chegavam, e a carne estava lá, o povo arrancava um pedaço da carne e te dava, você comia. Os crentes daqueles dias estavam perguntando para Paulo, Paulo, nós podemos chegar lá na porta do templo, passar lá, está aquele churrascão queimando, eu posso pegar? Paulo falou, não. Está aí, escrito aí. Fizeram outra pergunta. Podemos comprar carne no comércio da cidade? Sim. Não pergunte nada. Por quê? Você chega lá. Você é crente. Carne lá. Você chega lá e vai perguntar, essa carne é da onde? Essa carne foi do templo lá? Se você perguntar, já não vai comprar. Por quê? Porque o cara, você já vai assumir para o cara que você é crente. A sua consciência vai pesar e você não vai comprar. Porque tem um porém. O que nós compramos hoje que não é consagrado a diabo? O carro que você anda hoje, a empresa dele é cristã? A roupa que você veste hoje, a indústria que criou ela, é cristã ou é budista? O arroz que você come, o cara que fabrica ele, o dono lá, ele é... Então, ou seja, nós estamos convivendo com aquilo que é sacrificado a ídolos todo o tempo, todo dia e em todo lugar. E se você comer algo que foi sacrificado a ídolos, se você comprou uma mercadoria que o diabo mandou fazer lá, o Paulo está falando, sabe o que aquilo vai fazer com você? Nada. O que aquilo é? Nada. Só que tem um porém. Tinha um povo naquela igreja que era daqueles crentes terríveis. O que é os crentes terríveis? É os que Paulo chama de fracos na fé. É a mesma coisa você ir na igreja adventista hoje, pegar lá um porco, assar um pernil e levar lá para a igreja adventista para participar da ceia, na comunhão, na confraternização. Você vai fazer isso? Você vai pegar um pernilzão na confraternização, na hora que só tem adventista, você vai jogar lá um pernilzão de porco? Não. Você vai fazer o quê? Você vai criar uma confusão, um escândalo, e a Bíblia fala que é daquele de quem vem o escândalo. Então, aí tinha a terceira pergunta. Podemos comer?
A senhora me chamou para ir lá para casa. Só que a senhora é dos ídolos. Aí, banquete. Eu posso sentar lá? Quantas vezes você já foi convidado para ir na casa de alguém? Você sabe se essa pessoa ofereceu aquilo ali para algum demônio? Você não sabe. Perguntar? Agora, aí Paulo está falando, eu posso comer dessa carne ou não como dessa carne? O que Paulo está falando? Sim e não. Como assim sim e não? Se você souber que foi sacrificado a demônio, não coma. Mas se você não souber, come, meu filho, sem perguntar nada, pode ficar de boa. Não vai acontecer nada. Então, por que eu falei isso aqui tudo que está lá em Coríntios? Porque lá em Pérgamo, nós acabamos de ler aqui, no verso 14, que no fim aqui do verso 14, fala assim, ó, que comessem, que ó, filhos de Israel, para que comessem do idolatria e se prostituíssem. Ou seja, ele está falando, aí agora eu expliquei da carne, do sacrifício, vou ter que explicar agora o que estava acontecendo também em Pérgamo. Olha o que acontecia naquelas igrejas de Pérgamo. Nesses lugares de cultos pagãos, o que era feito? Além do sacrifício, sabe o que também era feito? Rituais de fecundação da terra com ato sexual no altar. Que as profetisas, pastor, elas eram as pessoas, as mulheres que deitavam com as pessoas para que a terra fosse fecundada. Era oferta para colheitas. Então, nesses dias, o que estava acontecendo? Essa doutrina de Balaão falava o seguinte, vocês podem fazer isso também, que não tem problema. Só para você ter uma ideia que essas igrejas de Apocalipse, o tanto que acontecia nessas igrejas. Então, essa prostituição é deitando com outras profetisas de outros deuses para fecundar a terra, para fazer N coisas, igual teve uma polêmica aqui no Brasil, não sei se aquilo aconteceu de verdade, né? Que para uma mulher lá engravidar, ou para um homem engravidar uma mulher lá, fizeram um ato sexual em cima do altar. Brasil. Uma igreja evangélica. Ou seja, isso são influências, pastor. Influências de quê? Balaão, influências dos nicolaítas. O que está escrito aqui agora em Pérgamo. Então, entendeu essa parte aí do sacrifício? Por que ele está falando isso do sacrifício? Para não comer dos sacrifícios, para comer do sacrifício, não testemunho. E ele está falando da prostituição. Verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Ele repete aquilo que ele está falando de Éfeso. E nós já explicamos o que é a doutrina dos nicolaítas. O que eu aborreço. Então é ensino do engano. Verso 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, talharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná. Olha só. Sempre Jesus ele vai dar uma recompensa baseada naquilo que você venceu. Para de comer sacrifício, oferta de sacrifício, que eu vou te dar o maná. Sempre que ele fala de uma luta que a igreja está passando, ele dá uma recompensa baseada naquela luta. O maná escondido. Pedra branca e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Depois vocês me falam o horário, já deu, né? Falta meia hora. Vocês me ajudam aí na hora aí, gente. Que eu estou perdidinho quando não estou vendo relógio, não. Vamos seguir para a próxima igreja. No verso 18, é só seguir o texto. Vocês viram aí que o mundo, os sacrifícios, a prostituição estava dentro da igreja de Pérgamo. Do mesmo jeito que na igreja de Tiatira. Vamos ler o verso 18 aí. De Apocalipse 2, verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, quem tem os olhos de chama, de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor. Eu volto a bater na tecla aqui. Todas as cartas Jesus fala de obras.
Pastor Alexandre, todas as cartas, eu conheço as tuas obras. Se tem uma coisa que Jesus está prestando atenção na igreja, é nas obras. Ele está de olho. Olha, eu estou vendo as suas obras. Mesmo boas e más. Ele está falando, estou de olho nas suas obras e eu conheço as suas obras. E o teu amor e o teu serviço. Olha, você tem amor, tem obras e serviço. E a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. A mesma coisa da igreja de Pérgamo. E você já escreveu naquela aula passada o que significa Jezabel. Jezabel significa Baal exalta, ou exalta Baal. Ou também significa esposa de Baal. O nome Jezabel significa esposa de Baal. E Baal exalta. Quem que trouxe o deus Baal para Israel? Jezabel. Aquela Jezabel do rei Acabe. Aquela Jezabel trouxe o deus Baal para Israel. Ela que trouxe esse deus Baal. Então vamos seguir aqui. Mas tenho contra ti que toleras, né? Então assim, essa mulher, eu falei na última aula que ela não supostamente tem um nome, o nome dela não é Jezabel, mas Jesus está apontando o que o espírito de influência que aquela mulher, tinha uma mulher na igreja, nós não sabemos o nome dela, mas o que estava sobre aquela mulher, a influência maligna que estava sobre aquela mulher, era Jezabel. As mesmas atitudes que Jezabel fez lá no reino de Acabe, introduziu o Baal, o deus Baal, para dentro de Israel, essa mulher também está introduzindo esse deus Baal para dentro da igreja. Então, olha só, Jesus tem contra essa igreja que essa mulher que se diz profetiza, ou seja, ela não é profetiza, engane os meus servos para que prostituam isso da idolatria. Entendido até aqui, né? E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Elas têm um lugar. O lugar delas é na cama. Jesus coloca enfermidade nessas pessoas para essas pessoas ficarem acamadas. Isso é uma coisa que acontece desde aqueles dias. É uma doença que vem sobre essas mulheres, sobre essas pessoas, que deixam-se guiar por esse espírito de Jezabel. Essas pessoas acabam na cama. Elas caem em enfermidade e não levantam da cama. Sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha isso aí, irmão. Sonda a mente, sonda o coração, e vai dar para cada um segundo as suas obras. A igreja não acredita nesse versículo aqui. As pessoas não acreditam nesse versículo. Eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Tem gente que fala assim, é capaz de falar assim, pastor. Se eu não conhecer lá o pecado lá, como que eu vou saber lidar com ele? Como que eu vou tratar? Então quer dizer que todo mundo tem que experimentar todos os pecados para saber lidar com ele. Jesus nunca teve pecado e sabe lidar com todos os pecados, né? Mas tem gente que fala assim, quando a pessoa está lá em pecado, ela vai falar assim, não, eu estou passando isso aqui porque Deus depois vai me usar. Verdade. Se tiver tempo para você, e você se arrepender, Deus vai te usar.
Mas isso é brincar demais com Deus. Tem gente que fala assim, ó, não, ele está lá na prostituição lá, Deus depois vai usar ele. Irmão, se tiver tempo, para ele, que está escrito aqui, se tiver tempo, Deus pode fazer. Mas não brinca com o pecado, não. Não queira conhecer, o que está escrito aí, ó. Conheças de Satanás, que outra carga não porém. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Ou seja, o que o alerta dessas cartas está dizendo para nós aqui, igreja? Tudo que está dizendo aqui para corrigir, vamos corrigir. E tudo que ele não disse, retém, continua fazendo. Continua fazendo aquilo que ele não disse. E conserta e corrige tudo aquilo que ele disse. Ele não falou de todas as coisas que eles estão fazendo de bom. Mas as coisas más, ele está falando, olha, corrige, conserta. Ele está falando aqui no verso 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, todas as coisas boas que nós estamos fazendo como igreja. Retém. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Olha só, sublinha aí, irmão, esse minhas obras. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Ou seja, nós podemos parar de fazer as obras de Jesus. No meio do percurso, nós podemos parar de fazer as obras de Jesus, pastor. É muito fácil isso que acontecer. E ele está falando que ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. É aquilo que eu li aqui no domingo. Aquele que crê em mim faz as minhas obras. Não adianta falar que serve Jesus e não faz as obras que ele fez. Olha o que ele falou, ele vai fazer. Eu lhe darei poder sobre as nações. Quem reina? Quem vai governar sobre nações? Quem fez as obras de Jesus. Quem está fazendo as obras de Jesus? O segredo para reinar? Fazer as obras de Jesus. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Amém? Ficou entendido isso aqui? Para as músicas, olha só. Então eu vou explicar para vocês aí, sublinha aí uma idolatria aí, no verso 20, sublinha aí, sacrifício da idolatria. E eu vou dar um significado muito simples para a idolatria aqui hoje. E um significado também muito simples para a adoração. Para a idolatria você vai colocar, o que é idolatria? Tudo que tira Deus do primeiro lugar. Idolatria não é uma estátua, apenas. Então você pode colocar, idolatria é tudo que tira Deus do primeiro lugar. O seu celular pode ser um ídolo. Se você ficou mais horas hoje com o seu celular do que em oração, significa que hoje você idolatrou o seu celular. Isso é pesado. Se não for um trabalho. Sim, não. Se não for um trabalho. Agora, se você ficou jogando tempo fora com o seu celular, se você ficou horas na Netflix, você orou 5 minutos e viu uma série inteira, significa que o seu ídolo é a Netflix. Ídolo não significa apenas uma estátua. Ídolo significa tudo aquilo que coloca Deus em último lugar. Isso aqui entendeu ou não? Ou seja, é tudo que tira Deus. Tudo. Idolatria é tudo que tira Deus do primeiro lugar. Exatamente tudo. Tudo que tira Deus do primeiro lugar e coloca em segundo, ou em terceiro, em quarto, é idolatria. Tudo. As pessoas criam colheitas. Vamos rogar a deusa fulano de tal. Tirou Deus do primeiro lugar, colocou Deus do lado, colocou a deusa lá em cima e sacrificou aquele Deus. Idolatrou. Amém? E o que é adoração? Tudo que coloca Deus em primeiro. Porque adorar não significa cantar. Agora, a adoração é tudo que coloca Deus em primeiro lugar. Ou seja, olha o que a Bíblia fala. Quer coma, quer beba. Ou quer faça outra coisa. Você fala assim, qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Então, que Deus não fique em último lugar. Quer adorar a Deus? Coloque Deus no primeiro lugar.
Adoração é tudo que coloca Deus em primeiro lugar. Isso aqui, eu estou meditando nessa frase aqui, que isso aqui é muito forte. Essa questão de idolatria é muito forte, a gente tem que vigiar nisso aqui. Porque tem muitas coisas que tiram Deus do primeiro lugar na nossa vida. E nós temos que meditar nisso e consertar isso na nossa vida. Vamos seguir aqui para a gente terminar, a gente vai acabar juntinho do horário aqui. A terceira igreja. A terceira igreja. Deixa eu ver aqui se tem um versículo aqui. Abre lá, pastor. Romanos 3. Fazendo um favor. Vai ficar faltando 2 igrejas para a terceira aula que a gente termina. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos o pecado. Sim. Também abre em 1 João, capítulo 3, verso 6. Isso aqui é para combater a doutrina dos nicolaítas. Esses versículos. É Romanos 6,6 e 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Olha só, nem ouviu nem o conheceu. Ou seja, quem continua na prática do pecado nunca foi salvo. As duas coisas não andam juntas. Qualquer que permanece nele não pratica pecado. Ou seja, quem está em Jesus não pratica pecado. Pratica exercício, estou pecando sempre. Não pratica pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu, nem o conheceu. Qual que vai ser a conversa? A palavra, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, você nunca foi salvo. Você não tem lugar aqui, você não se arrependeu, você nunca deixou de pecar. Nunca morei, nunca foi um só, acabou, você nunca me viu, nem vai me ver. Vaza. Amém, gente? Vamos ficar por aqui hoje? Vamos orar, vamos começar orando por ela, vamos seguir nesse sentido aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa aula, sim, mas nós queremos entrar em oração, meu Pai, em intercessão pela vida da Norma, que o Senhor entre lá com providência, Senhor, que a saúde dela venha a ser restituída, restaurada. Guarda lá ela onde ela estiver, capacita os médicos, meu Pai, ali o hospital que for receber ela, no nome do Senhor Jesus, e que eles agem com ela com eficiência onde ela estiver, meu Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção e a saúde restituída na vida da Norma, meu Pai, em nome de Jesus. Também quero, meu Pai, apresentar ao Senhor esta igreja, este ministério. Coloco, meu Pai, a vida dos pastores, a vida dos membros, dos obreiros dessa casa. Que haja, meu Pai, um avivamento, um quebrantamento aqui neste lugar. Que haja uma unidade desses obreiros nessa casa, uma unidade de pensamentos, um coração quebrado diante de Ti, uma igreja humilhada diante da Tua presença, Senhor, que chora, que clama, que intercede, meu Pai, em nome de Jesus. Fortaleça as lideranças, continua dando fé, esperança e vigor para as lideranças, Pai, em nome de Jesus. Nos sustenta, meu Pai, debaixo da Tua destra. Nós nos humilhamos diante de Ti. Faz alguma coisa no nosso meio, Senhor Jesus. Nós queremos ser, meu Pai, uma igreja eleita. Nós queremos ser uma igreja aprovada diante de Ti, em nome de Jesus. Tem misericórdia do Brasil. Nós apresentamos a política, nós colocamos, meu Pai, essa campanha presidencial, a campanha dos deputados, governadores, Pai, em nome de Jesus, que haja justiça nessa política, que haja justiça na política, que toda a corrupção caia, seja quebrada a corrupção, Pai, em nome de Jesus. Todos os principados, meu Pai, que estão ordenados ali na política, que eles percam as forças em nome de Jesus. E vidas, cubra as nossas vidas, cubra
está aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Livra-nos do mal. Continua nos livrando do mal. Livra-nos das doenças, em nome de Jesus. Abençoe este lugar, esta igreja, aos membros dessa igreja. E nos coloque debaixo das tuas mãos, nos guarda debaixo das tuas asas, livra-nos do mal, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, amém, louvado seja o teu nome.